Meu nome é Marlene, eu tenho 19 anos. Você é usuária de quê? Eu já usei de tudo, mas atualmente eu uso mais cocaína e heroína. Eu comecei usando maconha, fui pra cocaína e agora tô na heroína. E como que você teve acesso às drogas? Foi mais por convivência mesmo com pessoas que já usavam esse tipo de droga. Eu tinha muitos amigos que usavam maconha e aí eu comecei usando a maconha também, só que a maconha não me satisfez. Eu comecei usando cocaína e da cocaína eu fui pra heroína. E você parou, continuou? Eu continuo até hoje e pra sustentar esse vício eu acabei vendendo porque é muito caro e eu não tinha dinheiro para pagar. Ou eu arranjava um meio de pagar ou então os traficantes iriam me matar mesmo, estava ameaçado de morte. E eu comecei trabalhando. E até hoje eu vivo disso, vendendo e usando. E a sua família diante disso? A minha família nunca me apoiou, tive muito problema com isso. Faz bastante tempo que eu não vejo. Sempre fui de classe média. Não tinha necessidade de fazer nada disso. Então não tive nem um pouco de apoio da minha família, eles tentaram me ajudar, mas eu não quis. E eu me mudei e tô até hoje nisso. Meio? Meu nome é Carla, eu tenho 18 anos. Você é usuária de quê? De loló e êxtase, E desde quando? desde os 16 anos. Como que você teve acesso a essas drogas? Na verdade, eu comecei com álcool, só que depois de um tempo, os amigos começaram a usar loló e aí a euforia deles, eu comecei a ver, achei que eu poderia entrar naquilo e eles começaram a oferecer, experimenta, usa, sabe como é que é? Aquela pressão pra você usar e você começa a ser o diferente se você não usa e aí você começa, vou usar pra poder me inserir e ficar igual a todo mundo do grupo. E aí eu comecei a usar o loló. E depois, por causa dos efeitos que começaram a ficar muito fracos e muito rápidos, eu comecei a usar o êxtase, porque é uma droga mais forte. E como que você se sentia? No começo era muito bom, era uma sensação assim de euforia extrema, aquela alegria que parece que não vai acabar nunca. E o problema é esse, né? Porque acaba e aí você começa a querer mais e mais e as drogas ficam com um efeito pequeno, você começa a querer, preciso de mais para o efeito aumentar. E você parou? Não, eu não parei, mas pretendo parar, só que é bem complicado quando você tá em depressão você ficar sem as drogas, então. E como que sua família... Como sua família se porta diante disso? Bom, não tem muito o que fazer, né? Eles já me internaram, eu me recuperei por uns meses, pedi pra sair, consegui manipulá-los de forma que eles me tirassem de lá. E não durou dias pra eu voltar a usar, então eles meio que me consideram um caso perdido. Meu nome é Raquel, eu tenho 18 anos. Você usa o quê? Eu sou usuária de maconha. E desde quando? Eu uso desde 16 anos e até eu não consegui parar. E como que você chegou até essa droga? Bom, meus amigos sempre usaram e sempre me ofereceram, só que eu nunca quis, até que um dia eu tava muito, muito pra baixo, entendeu? Muito triste e eles, como sempre, me ofereceram e eu decidi usar. Aí eu continuei usando e não parei. E você se sentia bem na época? Eu me sentia bem, me sentia muito bem, porque eu ficava eufórica, eu ficava mais alegre, entendeu? Minha estima aumentava, a autoestima, né? E Como você se sentia depois que passava o efeito?
Bom, eu me sentia muito mal, então eu continuava usando. Eu não parava e é por isso que eu não consigo parar até agora. Porque eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito pra baixo e foi assim que eu me identifiquei com essa droga, vamos falar assim. E eu não consegui parar. Como que essa droga influenciou na sua vida em relação à sua família? Bom, minha família, eu era como eu falei, eu era muito pra baixo e do nada eu eu comecei a ficar mais alegre, mais eufórica e minha família começou a perceber. Até que um dia minha mãe descobriu e a partir daí eu parei, eu passava o dia todo fora de casa, porque minha mãe não aceitava, sempre ficava gritando comigo, eu não aguentava isso, então eu passava os dias fora de casa. A família nunca aceitou. Meu nome é Marcela, eu tenho 19 anos. Você é usuária de quê? Eu sou usuária de heroína, mas já usei também maconha e cocaína. E desde quando que você usa heroína? Eu comecei a usar heroína com 16 anos, por influência de um ex-namorado meu, porque ele e os amigos dele sempre usavam e tudo mais. E como eu já usava outros tipos de drogas, ele falou assim, não, a heroína é mais legal, você vai ficar melhor e tudo mais. Só que não era bem assim. E como que você se sentia? Bom, é assim, no início, tipo, uma alegria infinita. Você acha, assim, que você nunca foi tão feliz na sua vida. Só que depois, assim, você começa a ficar um pouco agressiva, querendo quebrar tudo, essas coisas assim. E logo depois vem uma depressão extrema, assim, sabe? Eu começava a chorar muito. Você sente vontade de, assim, de morrer mesmo. Uma depressão muito, muito profunda e depois você meio que apaga. Você parou ou você ainda continua? Eu já tentei por várias vezes parar, só que eu não consigo. O máximo que eu consegui, assim, foi uns 2, 3 dias, mas logo depois eu já voltava a usar e doses cada vez mais fortes. E a sua família? Onde fica? Bom, a minha família, assim, quando eu comecei a usar as drogas mais leves, eles ainda tentavam me aconselhar e tudo mais, falar, não é assim que funciona e tudo mais. Só que quando eu comecei a usar heroína, antes eu usava na rua. Só que quando eu comecei a ficar muito viciada, eu comecei a usar em casa mesmo e tudo mais. E a minha mãe, principalmente, ficava muito assustada quando eu ficava muito agressiva e tudo mais, começava a quebrar tudo dentro de casa, essas coisas todas. E chegou uma hora que ela não aguentou mais, falou que ela não queria mais isso pra ela e ela me expulsou de casa. Aí agora eu vivo na casa de amigos, tudo mais, eu não tenho mais lugar fixo, né, pra viver, assim, é muito complicado. Bom, meu nome é Roberta e eu tenho 17 anos. Você usa qual droga? Eu sou usuária de cocaína. Você usa desde que idade? Desde os 14 anos foi que eu comecei a usar. E como que você teve acesso a ela? Bom, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, mas eu fui uma vez a uma festa e que me apresentaram a cocaína. E assim, quando eu usei a primeira vez, eu percebi que eu senti uma euforia muito grande, uma sensação de poder, como se eu fosse, assim, a dona do mundo. Nada, eu perdi o meu medo, toda a minha timidez saía, assim. E você parou? Continua. Eu parei, foi muito difícil, mas eu consegui sair. E como que a sua família te ajudou? Então, foi muito difícil porque minha família começou a se envolver muito no problema e a sofrer junto comigo, de certa forma, porque eu comecei a vender as coisas dentro de casa para poder conseguir o dinheiro para comprar a droga
e comecei a vender tudo e ao mesmo tempo meus pais me viam sofrendo daquele jeito. Eu desmaiava, eu sentia muita dor de cabeça muito forte, então eu não tinha como fingir que nada estava acontecendo. Então até que meus pais me internaram. E o tempo que eu passei na clínica foi difícil, mas eu consegui.